Olá, gente querida, mais uma vez vamos compartilhar a palavra de Deus. Eu fiz um voto com Deus de enquanto eu respirar aqui nesse mundo, enquanto Deus tem um propósito para mim, não só para mim, mas para cada um de nós aqui, eu vou priorizar Deus. E sou muito grata por quem fica aqui, persiste em orar comigo assim. É muito bom saber que tem alguém orando com a gente, mas mesmo o dia que não tiver ninguém mais orando comigo, eu vou continuar orando ao Senhor, porque esse é o meu plano de vida até o fim. E deliciar-me na palavra de Deus aqui, que é o que fez bem a minha alma. Então, antigamente, quando o Zico ainda jogava na seleção, aí trocaram lá os jogadores e tal, e a seleção não ganhou a Copa. Aí perguntaram para o Zico, por que você acha que perdeu? E ele respondeu, o time que está ganhando não se muda jogador. Então, minha vida está... Perdão. A minha vida está calma por dentro. Por fora é quase difícil, é quase impossível ficar calminha, as ondas marolinhas, porque sempre tem a turbulência externa. Mas com a calmaria interna ficou fácil lidar com as tempestades externas. Então, é isso que eu quero compartilhar sempre, eternamente, até Jesus chamar minha senha e lá estarei muito feliz da vida. Graças a Deus, que eu sinto a paz de Deus dentro de mim. Isso é muito bom que eu consegui aqui na palavra de Deus. Aqui mesmo tem um profeta, não sei se é o Ezequiel, ele diz assim que Deus falou assim, pega esse rolo e come. Então, quando a aparência era amargo como fel, mas quando comeu se tornou doce dentro dele. Então, a Bíblia também, assim, aparentemente não dá vontade de ler, a gente é um esforço que a gente faz. A carne nunca vai querer que a gente leia a Bíblia, porque a Bíblia afasta a gente do pecado, ou o pecado afasta a gente da Bíblia. Não tem meio termo. Eu quero compartilhar aqui em Provérbios de Salomão, no capítulo 19, do 1 ao 9 só. Ele diz aqui, melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras, mas não servem de nada. O que adquire entendimento ama sua alma. O que conserva a inteligência achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Então, gente, eu não encontro um conselho ruim. Do Gênesis ao Apocalipse só tem conselho bom, só tem palavra boa, que alimenta a alma. Então, até o tolo, quando se cala, ele é tido por sábio. Tudo isso está na palavra de Deus e eu fui aprendendo, eu fui aplicando na minha vida. Porque também nenhum remédio vai fazer efeito se estiver só na prateleira. Se a gente não tomar o remédio, claro que ele não vai fazer efeito. A única forma de saber que esse remédio aqui vai fazer efeito na nossa alma é tomando ele, é se dedicando.
sabe? E quanto mais eu leio, mais eu quero ler, mais eu quero conhecer. E eu vejo, é infinito assim, a palavra, a revelação, o Espírito Santo vai às vezes, em um dia eu vejo 2, 3 pastores pregando o mesmo texto e cada um tem um recado de Deus diferente que fala ao nosso espírito e edifica. E assim, é inesgotável, é uma fonte inesgotável de sabedoria, de amor, por isso que fala que é uma fonte a jorrar, que é rio que passa pelo trono de Deus, enfim, coisa maravilhosa, é a palavra de Deus aqui. E o sábio Salomão, na velhice dele, ele já tinha moral suficiente, experiência suficiente para falar essas coisas aqui. Olha logo de cara o versículo 1. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Olha só, gente. O que é a pessoa perversa de lábios, né? Tem que estar muito na presença de Deus, tem que estar muito preparado espiritualmente, com a sabedoria espiritual e emocional bem alta para poder aguentar o tranco de gente de língua ferina. É o vendedor de pão que chegou. Então, gente, a questão é que assim, hoje em dia tá tão difícil, porque as pessoas são tão malignas, porque elas têm as trevas dentro delas, elas não estão felizes com elas próprias. Então elas não se aguentam de ver uma pessoa bem resolvida, sabe, bem amada por Deus, nem que seja só por Deus, né? Mas já é uma grande coisa. E aí elas vão, que elas usam a língua para ferir, para detonar com aquela pessoa, e fala, e fala, e fala, e fala, esperando que a pessoa vai murchar. E algumas murcham mesmo. Graças a Deus não é o meu caso, porque eu sempre gostei de gente inteligente, eu sempre soube que quem abre a boca para amaldiçoar o próximo, para denegrir o próximo, é uma pessoa que está doente na alma. Então, isso nunca me afetou, porque eu sei, eu tenho certeza de que Deus está feliz comigo, Deus está satisfeito comigo. Eu estou no centro da vontade de Deus. Então, nenhum veneno vai me fazer parar, porque só Deus podia tirar toda a angústia da minha alma, só Deus podia ter me dado vitória, só pela potente mão de Deus que eu estou aqui ainda. Então, nenhuma palavra das trevas vai me fazer parar, porque as pessoas das trevas, elas não pensam em parar. Então, quem está na luz, ai, não vou fazer mais vídeo não, ai, eu vou trancar o canal, ai, porque não está dando certo, ai, porque eu não consegui prosperar. Para com isso, para com isso. Quem é de Deus tem que falar, porque quem é das trevas não para de falar, não para de agir, age o tempo todo, todos os dias, procurando a quem possa tragar com seus venenos, com suas invejas, com suas falácias, sabe? Então, vamos falar sim, vamos falar do amor de Deus. Ah, mas eu não estudei, mas é difícil, eu não consigo entender. Peça ao Espírito Santo. Lá em Tiago está dizendo, se alguém tem falta de sabedoria, peça, que Deus dá liberalmente, quer dizer, o quanto quiser, pega à vontade, tudo que você quiser, quanta sabedoria você quiser, pega, eu te dou, estou te dando, sabe? O Pai se alegra em nos dar a quantidade necessária aí para sobejar. Como é gostoso lidar com gente sábia, oh meu Deus, que dádiva do céu. Então peça, vai pedindo, pede mesmo, Senhor, eu não sei, até hoje eu não fui sábio, me acode aqui, me dá
Pede a Deus, porque Deus não joga na cara. Está escrito lá na carta para Tiago. Sabe? Peça que Deus dá liberalmente e não lança em rosto. Quer dizer, Deus não joga na cara. Eu te dei sabedoria, olha aí o que você fez. Deus não faz assim com a gente. E quando Deus te dá a sabedoria que vem do alto, é lógico. Então, porque a Bíblia fala a diferença entre a sabedoria terrena, é maligna, mas a sabedoria que vem de Deus, ela é sábia, ela é moderada, ela é agradável. Então é isso. A palavra de Deus é essa, que possamos ficar firmes, cada dia mais firmes, na presença do Senhor e não se deixa levar pelas palavras azedas de gente amarga que não tem luz e também não se esforça para ter luz, mas a gente se esforça e tem luz e não importa se as pessoas estão incomodadas com o nosso brilho, com a nossa vitória, porque Deus tem vitória, a gente se pega com Deus e até o fato de você continuar aqui nesse mundo já é uma grande vitória. A palavra de Deus não falha, Ele providencia. Ele fala aqui na palavra de Deus, olhai os lírios do campo, as aves do céu. Então, será que Deus que mantém você vivo aqui nesse mundo não está interessado? Ah, porque você não sabe, eu não tenho um centavo para comprar um pão hoje. Dobra o joelho. Ah, porque você tem seu pão, eu tenho meu pão, mas muitas vezes eu dobrei o joelho, porque eu aprendi com a minha mãe, aprendi com a diretora da escola, onde eu estudei interna. O ensino médio eu estudei no Seminário Batista, eu era aluna interna. Muitas vezes também eu via a diretora, chamava a gente, reunia em volta da mesa e agradecia sem nenhuma torradinha para pôr na mesa. E quando falava amém, tocava uma campainha. Aí era o caminhão, era um depósito da casa, esqueci, gente, era a casa da banha, não sei, era Sendas, que agora já nem tem mais, né? Aí entregava lá caminhão de queijo que estava perto de vencer, e aí a gente comia, mas ela agradecia como se já tivesse ali. Então, é isso, a palavra é agradecer, sejamos gratos mesmo a Deus, não importa se você vai orar sozinho, se alguém está orando com você, mas busca você, a salvação é individual, você tem que buscar, sabe? A Bíblia fala isso, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus vai olhar o teu coração, essa aí me quer, esse aí me quer, verdadeiramente. Então ele vai lá porque não pode mentir. A Bíblia diz, a um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás a Deus. Então, se o teu coração está quebrantado, está contrito dentro de você, você está desejoso de conhecer a palavra, de ser cheio do Espírito Santo, você acha que Deus não vai te ouvir? E aí sim, as coisas vão fluindo, cada coisa no seu devido lugar, no seu devido tempo, mas tem que buscar. Eu quis muito uma mudança, eu estava cansada de mim mesma. Então Deus foi abrindo as portas. Deus foi abrindo uma coisa de cada vez aqui e ali. E graças a Deus funcionou. Eu me sinto outra pessoa. Nem de longe eu sou. Às vezes eu mesmo penso, caramba, eu não respondi essa pessoa. Sabe aquela pessoa apelidada de pavio curto? Pois é, eu não levava desaforo para casa não, gente. Deus me provou e eu estou sendo aprovada. Que tem coisas que eu respondia com força. Mas agora eu acho até graça. E as pessoas se espantam, acham até que eu estou doente. Como que você não responde? Você não vai responder, não? Não me deu vontade, me deu preguiça.
As pessoas, as piores pessoas, me dão preguiça de responder, quando antigamente eu respondia era de imediato. Botava a pessoa no sapato, lá embaixo, sabe? Então, a palavra é essa e vamos continuar orando pelos mandatários da nossa nação, pelas pessoas inocentes que estão sofrendo, não só na nossa nação, mas pelo mundo afora, os países em conflitos, e todos os países têm inocentes na história pagando preço, não é verdade? Então, a gente tem que orar mesmo por quem está nos hospitais, cada coisa assim tão triste, misericórdia, meu Deus, que a gente nem sabe o que fazer. E eu estava aguardando minha vez num lugar público e chegou o pai, uma mãe com um menino com espectro autista e muito forte, já quase do tamanho do pai, e ele se jogava no chão e ele não queria ouvir ninguém e ficava se arrastando, deitado no chão, e agredia a mãe, puxava a mãe pelo braço com força, e a mãe tão miudinha, magrinha, tadinha, com a tristeza estampada no rosto. E eu fico pensando, oh meu Deus, tem compaixão dessa família, meu Pai. Então, sabe, com a tristeza e o cansaço, e quantas famílias estão passando por isso, com situações que não sabem como vão resolver. Então é isso que o primeiro versículo aqui diz: melhor é o pobre que anda na sua sinceridade, do que o perverso de lábios e tolo. Que numa hora dessas o perverso de lábios ainda debocha. E não pode ser assim. Deus não se agrada disso. Então vamos orar? Vamos coloca diante de Deus as suas questões, tudo que está incomodando a tua alma. Pergunta a Deus o que Ele quer que você faça. Alguma coisa Ele vai te responder, certo? Pai querido, muito obrigada, Senhor, porque Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, Deus. Eu te peço, Pai, que seja com essas famílias que estão com problemas difíceis de resolver, Senhor, com filhos com necessidades especiais e não sabem como resolver, Senhor. Oh Deus, aquelas pessoas que estão no leito de hospital, Senhor, sozinhos, sem nem visita. Pai querido, dá-nos sabedoria do alto, Senhor, para lidarmos com essas pessoas tão difíceis, que não tem luz, não tem paz, Senhor, e vão partir desse mundo em trevas, Pai querido. Misericórdia, Senhor, dessas pessoas que nem querem Te conhecer, Pai, que possamos fazer nossa parte, Senhor, os asilos, os abrigos de idosos, Senhor, de crianças, abrigos de animais. Senhor, tem compaixão, Pai. Abre as portas financeiras. Tu és o Deus de milagres, Senhor. Eu acredito nisso, Senhor, e peço perdão já pelos pecados, Senhor, de omissão, de preguiça. Oh, meu Deus, misericórdia, Pai. Muitas vezes nos esquecemos que temos uma missão aqui nesse mundo, Pai. E dependemos de ouvir Tua voz para saber o que o Senhor quer de nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, gente querida, muito obrigada mais uma vez e até amanhã, se Deus quiser.